Olá, tudo bem? Então, hoje a gente chega no último vídeo dessa série de vídeos que falam de constelações familiares e os princípios sistêmicos que norteiam, que são a base das constelações familiares. Então, neste vídeo nós vamos falar do terceiro princípio. O terceiro princípio, ele consiste no dar e receber em equilíbrio, ou o equilíbrio entre o dar e receber. Mais uma vez, é algo simples de ser entendido e difícil de fazer. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade nos nossos relacionamentos humanos de perceber se estamos dando, oferecendo muito, e também temos dificuldade de perceber se estamos recebendo muito ou deixando de receber também. Então, dar e receber. Nas empresas a gente fala tomar e oferecer, né? Oferecer e tomar. Mas vamos ficar no âmbito, por enquanto, dos indivíduos, das pessoas, das questões individuais. Dar e receber. Bom, todo relacionamento humano é baseado no equilíbrio entre dar e receber. Ele começa assim. Então, o nosso primeiro movimento de vida é nascer e tomar a vida dos nossos pais, né? E nesse movimento a gente começa a fazer vínculos, a criar relacionamentos, a viver a vida de uma forma de que, se você se disponibiliza para alguém em um relacionamento, seja ele de qualquer ordem, ordem social, ordem familiar, ordem profissional, ordem amorosa, não importa. Quando você se coloca disponível para alguém e quer com esse alguém criar um relacionamento, você está dando a oportunidade dessa pessoa estabelecer um relacionamento com você. Em contrapartida, você espera que aquela pessoa receba aquela disponibilidade a qual você está colocando e, em recebendo, dê de volta a sua própria disponibilidade. E aí começam os relacionamentos. Sempre que a gente está num relacionamento equilibrado, a gente vive um dar e receber de coisas boas, né? E sempre recebemos coisas ruins também das pessoas com as quais nós nos relacionamos, senão não tinha relacionamento no mundo com problemas, com questões. Senão a gente viveria numa plenitude total nos nossos relacionamentos, e isso não é da natureza humana, né? Sempre que a gente não está bem, sempre que você está passando por um problema, sempre que você está em movimentos, às vezes, sentimentos como a tristeza ou como a introspecção, você acaba deixando a desejar com as pessoas que estão no seu entorno. E isso é muito natural. São momentos. Também você estar ruim com você mesmo, você não estar bem, você não estar num estado positivo e atuar nos seus relacionamentos. Como assim, atuar? Fazer teatro mesmo, fingir, esconder, não compartilhar. Isso é também um desequilíbrio entre o dar e receber. Por quê? Porque nós, como pessoas humanas, precisamos estar preparados para que num determinado momento da nossa amizade, na nossa relação familiar, no nosso relacionamento interpessoal do trabalho,
nos nossos relacionamentos amorosos, num determinado momento, as pessoas que interagem conosco, que fazem com que nós tenhamos relacionamentos na vida, vão deixar a desejar, de um jeito ou de outro. Muitas vezes elas deixam a desejar porque estão num lugar ruim. E muitas vezes elas deixam a desejar porque nós estamos com uma ótica equivocada. Nós estamos com o nosso emocional comprometido e ao invés de enxergar que nós não estamos legais dentro do relacionamento, numa boa dentro do relacionamento, a gente enxerga que o outro não está nos dando a contrapartida que nós gostaríamos de receber. Então você veja bem que são vários aspectos e o ser humano não é fácil. Relacionar-se não é fácil. Só que nós somos seres de grupo. O ser humano é um animal que precisa estar em grupo. Faz parte da nossa natureza sociabilizar. Tanto que isso é o primeiro passo mais maduro, o primeiro passo mais de desenvolvimento psicomotor e psicopedagógico que as crianças devem fazer, que é o engajamento social, a sociabilização nas escolas quando eles são pequenininhos. Hoje em dia as crianças vão para as creches com 1 ano, não é mesmo? Ali elas começam a performar o que elas vão fazer o resto da vida. Nós vamos fazer o resto da vida. Relacionar-se com outras pessoas no mundo. O isolamento, você se impor a um isolamento, você se impor a se retirar do convívio social, seja ele de qualquer ordem, né? Trabalho, família, um relacionamento, isso vai custar algo para você. Porque isso não é a ordem natural de nós humanos. Esta não é a natureza nossa. Então existe uma necessidade nossa de estar socializando com as pessoas. Existe uma necessidade natural de querer companhia, de querer fazer parte, de estar junto nas coisas. Então, quando isso desequilibra a nós também. Então, é óbvio que você pode tirar um sabático, ficar 1 ano viajando, longe de um determinado grupo, mas você vai buscar outros grupos. Concorda? Você vai conhecer novas pessoas. Mas a primeira coisa que todo mundo fala numa situação de afastamento, ou num ano sabático, ou você vai morar em outro país, a gente já sente a falta daquilo que a gente vai deixar. Então as pessoas sempre falam, você vai conhecer novas pessoas, você vai trabalhar num novo lugar, você vai conhecer uma nova cultura. Por quê? Porque isso é motivação. Porque se você for a gente deixar tudo que é importante pra gente, para ir para um lugar onde não tem contato com nenhum ser humano, é muito difícil. Acredito que alguns pesquisadores, algumas exceções das exceções, fazem esses movimentos, né? E durante um período de tempo, porque senão, se fica um tempo maior do que a sustentação emocional daquela pessoa, ela vai desenvolver uma patologia, ela vai desenvolver um problema. E isso é inerente a nós, seres humanos. Então é muito importante ter grupos de amizade verdadeiros, ter relacionamento familiar saudável, relacionar-se amorosamente, ter bons relacionamentos entre colegas de trabalho, interpessoal de trabalho. Isso é saudável. E por que a gente precisa fomentar e viver esses grupos? Porque nunca, é muito difícil, nunca também é demais, mas assim, na maioria das vezes é muito difícil todos esses grupos estarem assim fluindo numa boa, todos eles, é o céu, né? Você está no paraíso, é uma fase de vida maravilhosa, a gente fica até meio desconfiado, não é assim? Mas o que acontece? Muitas vezes o grupo familiar não vai bem, os relacionamentos estão desequilibrados. E aí você tem o seu grupo de amizade.
Os amigos não fazem parte da família, é uma outra forma de se relacionar. E aí os amigos vão dar suporte, ajudar, conversar, trocar, compartilhar as suas dificuldades e as suas dores do grupo familiar e vice-versa. Às vezes o grupo do trabalho vai muito bem, mas o seu relacionamento amoroso está passando por dificuldades entre o dar e receber. Você está se sentindo muito sobrecarregado, ou você está se sentindo muito vazio. E o trabalho, o grupo dos colegas de trabalho, a produção no trabalho, né? Criar, desenvolver, conquistar metas e objetivos com uma equipe, alimenta você e você pode até dissipar um pouco dessa questão que está vivendo no relacionamento amoroso. E assim eles vão fazendo essa troca. Existe um equilíbrio e esse equilíbrio precisa muito respeitar as suas prioridades. Foi o que eu falei no outro vídeo de ordem. Todos nós precisamos ter claro para nós, nos nossos relacionamentos humanos, grupos de relacionamentos humanos, quais são as prioridades. Fazer um ranking mesmo, um ranking de coração, honesto com você. O que é prioridade para mim? Então, meu grupo de trabalho, depois o meu grupo familiar, depois o meu grupo de amizade, depois o meu relacionamento. O meu relacionamento, né, minha vida amorosa, depois o meu grupo familiar, depois o meu grupo de trabalho e depois o meu grupo de amizade? Não sei. Mas faça esse exercício. Procure perceber para você como que é esse ranking para você. Como que é essa priorização na sua vida? Você sabe por que isso é importante? Porque aí você vai dar mais atenção para aquele que é mais prioritário. Porque se aquele que está no topo da lista como sua prioridade, você começar a ter um desequilíbrio entre o dar e receber nas relações, nos relacionamentos daquele específico grupo, todos os outros vão tender ao desequilíbrio, porque você vai ficar mal. Então é muito importante você saber, e assim, sem julgamento, não tem certo e errado. Eu sou meio destrambelhada, porque para mim o meu grupo de amizade vem antes do meu grupo de trabalho, só depois vem meus relacionamentos amorosos e depois vem a família. Você é destrambelhada por quê? Não existe assim certo e errado nisso, não tem julgamento, cada um é de um jeito. E isso é tão importante, inclusive para você eleger as pessoas de cada grupo. Porque você já imaginou, se você consegue perceber que as prioridades batem, por exemplo, é muito mais fácil você ter um relacionamento amoroso, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, se vocês têm grupos prioritários semelhantes. Se para os dois o relacionamento amoroso é prioritário, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem os amigos, se é igual nas medidas, olha só como é mais harmônico, porque vai surgir confusão, sempre tem. Em todos, inclusive no seu relacionamento amoroso. Mas se você consegue ter um equilíbrio desses, ótimo. Agora, se você tem como prioridade a sua vida amorosa, né, construir uma família, ter filhos, tudo isso que envolve um relacionamento sério, e a sua parceira, por exemplo, tem como foco o grupo familiar dela, já fica uma coisa que não está tão equilibrada. E aí, de repente, o seu segundo é o trabalho e o dela são os amigos. Aí o seu terceiro é a sua família, aí o terceiro dela é o relacionamento amoroso. Percebe que isso vai criando um desequilíbrio. Então é importante você saber das suas prioridades para poder acolher as pessoas. Né? Relacionamento amoroso, eu costumo dizer que dos relacionamentos é o que faz a gente mais crescer,
mas é o que mais dá confusão no dar e receber também. Mas vou dar outro exemplo para vocês entenderem essa coisa do priorizar, da necessidade nossa de ter grupos, de sociabilizar e de ter equilíbrio entre dar e receber. Veja só, vamos supor que você tenha um sentimento enorme por um amigo ou uma amiga, que é uma pessoa que você considera como um dos seus melhores amigos ou amigas, e que essa pessoa, ela faz parte daquela convivência, do seu relacionamento como amigo. Mas essa pessoa, você sabe que a prioridade dela é o grupo familiar, depois a família atual, né, o relacionamento amoroso, depois o trabalho e, por último, o grupo dela de amigos, a parte reservada para as amizades. E você pensa diferente. Você tem o seu relacionamento amoroso primeiro, depois o grupo de amigos, depois a família e, por último, o trabalho. Então, se você percebe essas diferenças com os seus amigos ou um melhor amigo, você vai compreender por que se essa pessoa não está com um checklist lá, se tudo aqui não está legal, não vai sobrar tempo para te telefonar, para te mandar uma mensagem, para te dar a atenção que você está precisando. Mas nem por isso essa pessoa deixa de gostar de você ou de preocupar com você ou de ser seu amigo ou sua amiga. É só uma questão de prioridade. E aí você começa a enxergar sistemicamente que o dar e receber pode funcionar de uma outra forma, que não seja tão assim, olho por olho, dente por dente, porque nada funciona desse jeito. Então, lembre-se, é importante ter grupos e se sociabilizar, é importante conviver. E aqui eu vou fazer uma parênteses, quando eu falo de grupos e conviver, é presencial, é gente, é conversar, é encontrar, é sentar, é trocar. Esquece mundo virtual. Mundo virtual está num outro lugar na nossa vida. Nesses grupos de prioridade, de sociabilização, de vivência humana, o mundo da internet, ou o mundo digital, ou as mídias sociais, precisam ser usadas como ferramentas. Ou seja, é mais fácil eu alcançar meus amigos que não moram aqui ou que estão longe através de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram, tudo bem. É ferramenta. Agora, o mundo virtual não gera convivência humana. Ele não cria, experimentações reais de relacionamento. Não cria. Ele pode ser até um meio para você chegar até encontrar uma pessoa ou ver uma pessoa. É simplesmente um meio, uma ferramenta. As pessoas que estão se fechando dentro da internet, que ficam focadas ou viciadas ou totalmente dependentes de um aparelho de celular, de um computador, para poder gerar a ilusão de um relacionamento, a ilusão de uma convivência, a ilusão de fazer parte, estão vivendo uma ilusão. Então, não é disso que eu estou falando, né? Porque eu estou usando nomes, né? Nomenclaturas, grupos, né? De relacionamento, relacionar-se, e muitas dessas nomenclaturas, não por acaso, são utilizadas por essas mídias sociais todas, né? Bom, só um parêntese. Então, agora vamos falar do dar e receber em si. Existe uma frase que nós usamos muito nas constelações, que, né, vem dessa formatação do Bert Hellinger, que é o seguinte: em relacionamentos de qualquer ordem humana, quando você recebe algo bom, você deve devolver um pouco mais. Se você, no seu relacionamento humano de qualquer ordem, recebeu algo ruim, você deve dar de volta um pouco menos. Então vamos lá. Isso assim, é tão sutil, mas é extremamente importante. Como que é isso, Van? Eu recebi algo bom, eu vou devolver um pouco mais. Por que um pouco mais? Porque a nossa tendência é que quando a gente recebe algo bom, nós temos uma dificuldade de sustentar aquilo.
A gente entra num lugar assim, nossa senhora, será que eu merecia tudo isso? Como que a pessoa me dá isso, né? E o dar não é só físico, material, não, é como que a pessoa me enxerga, nossa, a pessoa me valoriza, nossa, a pessoa enxergou, viu o que eu fiz, o que eu produzi, o meu trabalho, nossa, a pessoa percebeu que eu estava precisando de uma conversa, a pessoa parou para conversar comigo, me deu flores, lembrou do meu aniversário, tudo isso é receber coisas boas. Só que às vezes a gente fica nesse lugar, nossa, mas como? O que eu faço com isso? Eu tenho que retribuir, eu tenho que dar de volta, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Aquilo começa a ficar um incômodo até. Na realidade, a forma saudável é você receber algo e ficar um pouco com aquilo assim, sabe assim, se dar este tempo. Nossa, como é bom receber isso. Como é bom, sabe? Agradecer, sim, óbvio, naquele momento, gratidão por aquilo, mas sem uma necessidade urgente, uma urgência de ter que retribuir. Eu tenho que retribuir. Nossa, eu não posso esquecer. Eu estou devendo para aquela pessoa, estou em dívida. Isso é o nosso sentimento imaturo em relação a receber algo. Você recebe algo bom e fica num desespero, como se fosse uma batata quente na sua mão, para dar de volta o mais rápido possível. E de preferência, muito mais. Só que não precisa ser muito mais, um pouco mais. Talvez o obrigado de uma forma diferente, né? A gratidão por ter recebido. Uma conversa de corredor, no caso de um trabalho, de chamar aquela pessoa, aquele colega e dizer, olha, foi muito importante para mim o que você disse naquela reunião, me colocou num lugar tão bom, olha, você está na minha consideração a partir deste momento, você faz parte de um momento muito bom para mim aqui no trabalho e pode contar comigo, porque você conquistou o meu coração. Muito, muito obrigada por ter dito aquilo. E a pessoa já veio falar, que isso, mas eu estava colocando, e é verdade? Eu falei assim, eu sei que mas é importante que além do meu reconhecimento, você me reconheça. E vamos lá, o dia continua, vamos almoçar? Acabou, não precisa ficar ali pensando como que vai retribuir. Qualquer amizade. Então, se lembrou do seu aniversário, te mandou um cartão pelo computador, ou uma mensagem bonita, e você fica aquela, nossa senhora, quando que é o aniversário de fulano mesmo? Será que eu lembrei? Será que já passou minha Nossa Senhora? E agora eu? Por que ele lembrou do meu aniversário? Eu não lembro do aniversário de ninguém. E agora eu estou num lugar muito ruim? Porque vou ter que esperar um ano? Como é que é? E sai correndo para ver data. Aquela pessoa, se ela lembrou do seu aniversário e te deu parabéns, e é um amigo que importa para você, você não tem que retribuir se culpando que se você não lembrou, porque se a pessoa gosta de você, é seu amigo, já está convivendo com você há muito tempo, pode ter certeza que essa pessoa sabe que você não lembra a data de aniversário de ninguém. Provavelmente você até já falou isso. Então, dê um pouco mais. Pare o seu dia, está na correria, coisa que você nem imaginava fazer. Para o seu dia, 5 minutos, senta, respira e telefona para essa pessoa. E telefona e fala, nossa, que coisa boa foi receber esse parabéns. Que saudade de você. Você sabe que eu não lembro aniversário de ninguém, né? Nem sei se você já fez aniversário ou não, você sabe como é que eu sou, mas receber os parabéns de você hoje foi muito especial para mim. Fez a diferença e assim por diante. Então, estou dando um exemplo assim, dar um pouco mais através do obrigado, do gratidão, né? De uma outra forma. Podem ser de várias formas. Desde que você não faça, vou fazer uma metáfora aqui que eu uso muito nos grupos de constelação. Desde que você não faça a seguinte coisa, você recebeu um ramalhete de flores, achou aquilo maravilhoso, aí você vai na concessionária e compra uma Ferrari para a pessoa, entendeu? Nossa, nunca tinha ganhado flores desse jeito aqui, o que eu vou dar? Não, tem que dar alguma coisa, eu tenho que... E compra uma Ferrari e dá para a pessoa.
é metáfora, mas para você entender que é demais, entendeu? Na realidade, a informação inconsciente que você está passando para essa pessoa é assim, me erra, tá? Vê se não fica me dando muita coisa, não, porque eu vou te dar um monte de volta. E você me erra, me esquece, fica muito tempo sem me dar. Porque você viu que desequilibra? Como é, metaforicamente falando, que uma pessoa vai retribuir uma Ferrari. Colocou a pessoa numa saia justa, concorda? E tem N formas de se devolver como Ferraris. Então, você fica numa situação que você passa a informação assim, não, eu te dou muito mais do que isso, não me dá nada, não, porque eu vou te dar muito mais do que isso. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm em receber, tem pessoas que são assim. Existem as pessoas que têm dificuldade de receber, que fazem esse movimento e acaba deixando o outro assim, nossa senhora, mas eu só dei flores, tudo bem, tá meio exagerado essa retribuição, né? A pessoa fica assim sem saber o que eu faço. E fica sem ter como retribuir, desequilibra o relacionamento. E tem pessoas que têm dificuldade de receber e simplesmente não se movimentam. Elas paralisam. Elas não conseguem falar do bom que é receber. Elas não conseguem manifestar aquilo. E elas têm uma lentidão em dar de volta. Mas isso não quer dizer que ela não vá dar de volta. O ser humano é complicado. Você tem que saber com quem você se relaciona. E quando a gente dá algo num relacionamento, a gente deve dar sem expectativa nenhuma de receber de volta. O equilíbrio é receber de volta. Mas você dá, cruzar os braços e falar assim, vou ver agora o que eu vou receber em troca. Aí isso não é equilíbrio entre dar e receber. Isso é um acordo, isso é trade, né? Isso é contrato, isso é outra coisa, assim, eu toma lá, dá cá, vou esperar o que eu vou receber de volta. Não é assim que funciona. Então você dá algo bom e aguarda receber algo de volta no tempo daquela pessoa com quem você se relaciona. E reconheça quando der de volta. E aí você decide dar de novo um pouco, você recebe e você dá. Porque também existem as pessoas, estou falando das pessoas com a dificuldade de receber, tem as pessoas com a necessidade de sempre estar dando, de sempre estar oferecendo, sem parar. Não deixa o outro respirar, está sempre dando, resolvendo as coisas, tomando a frente, sendo a única pessoa responsável, imaginando, pensando e adivinhando o que o outro quer para poder oferecer algo para essa pessoa. Isso também é desequilíbrio. A pessoa que só consegue dar, ela está num lugar que a gente reconhece que é um lugar de prepotência. Por mais que aquela pessoa se ache altruísta, se ache dedicado, se ache assim, nossa, eu estou à disposição, não é não. Você está num lugar de arrogância, porque você só dá, você não vai receber de volta, porque inconscientemente, sabe qual que é o movimento que acontece? Qual é o pensamento inconsciente? O sentimento inconsciente, hein? É assim, ninguém tem para me dar de volta na mesma qualidade do que eu dou para os outros. Ninguém consegue me dar de volta. Então essa pessoa entra nesse loop de estar assim, o tempo inteiro nessa ilusão de disponibilidade. Então ela entra num lugar prepotente, ninguém tem igual para me retribuir mesmo, deixa eu fazer aqui. E é um lugar solitário. E quem fica recebendo, se é um relacionamento de amigo com amigo, né, um familiar com familiar, pode ser um irmão, pode ser um primo, né, marido e mulher ou um colega de trabalho, aquilo sobrecarrega a pessoa. Quem está recebendo. Isso causa uma sobrecarga muito grande. E geralmente a pessoa se afasta.
ela não quer ficar convivendo com você, porque ela está sempre sobrecarregada, porque você faz tanto, você dá tanto, você está sempre ali presente, você não deixa o outro respirar. Aí o outro fala, nossa, dá um passo para trás e fala, não dou conta. É aquela velha frase, né? Como é que é? Ah, é muita areia para o meu caminhãozinho. A pessoa entra nesse lugar e fica desconcertado e se afasta de você, né? Não quer conviver tanto. Isso é um desequilíbrio. Então é preciso aprender a receber, ficar com aquilo e saber que no momento certo você deve retribuir, você deve dar de volta um pouco mais se foi algo bom. E aí a gente vai para a segunda frase, que é a mesma coisa, só que se você recebe algo ruim, você dá de volta um pouco menos. E aí a gente entra no mesmo processo. Você quer devolver 3 vezes pior. Você quer torcer o pescoço, você quer entrar no movimento de vingança, você quer provar para o outro que aquilo que ele fez vai prejudicar ele muito mais e eu vou fazer de um jeito que você vai ver como é que vai ser para você. Não é assim que a gente fala? Então, são ações que geram consequências. Se você não tem interesse, né, em se relacionar com aquela pessoa, aliás, não vale a pena nem tocar nesse tipo de ponto, porque se você não tem um vínculo, se você não está interessado em se relacionar com aquela pessoa, se ela fez alguma coisa de ruim para você, nem te atinge, aquilo você nem faz sentido para você. Aqui o que nós estamos falando são pessoas importantes na nossa vida, são grupos de pessoas importantes na nossa vida. E nos relacionamentos, às vezes as pessoas pisam na bola, a gente pisa na bola com a pessoa. E aí é preciso deixar claro para essas pessoas que elas pisaram na bola. De uma forma equilibrada, de uma forma adulta. Não é aos gritos, nem emburrando, nem tomando atitude infantil. Na medida do possível e do seu tempo, não precisa ser uma coisa imediata. Deixe claro para essa pessoa que aquilo que ela fez, ou que ela falou, o que aconteceu, te fez mal. Te causou um mal-estar. Te deixou num lugar ruim, pode até ter te gerado um ressentimento, mas é preciso dizer, é preciso falar, é preciso demonstrar de alguma forma, porque ninguém adivinha. Então, você vai dar um pouco menos, ou seja, aquela pessoa precisa assumir as consequências de que ela fez algo errado. E é você dizendo e colocando para ela, devolvendo um pouco menos. Só deixando claro, você já está devolvendo um pouco menos. Mas às vezes você tem necessidade de ações. De repente você vai deixar de encontrar com essa pessoa num determinado dia, porque você ainda está passando, processando. Deixe isso claro. E saiba ouvir o que o outro vai dizer. Você pode ouvir assim, que bobagem, eu não fiz nada disso, você está fazendo tempestade em um copo d'água, você está muito sensível, pelo amor de Deus. Sem expectativa. Dar de volta um pouco menos, sem expectativa. Você tem que falar assim, olha, eu estou só te avisando. Se você está me julgando, você acha que é tudo isso, mas não é, para mim não foi. Então, se a gente tem um relacionamento, seja de amizade, seja de amor, seja familiar, seja no trabalho, é preciso que você cuide de como me tratar, para que eu possa cuidar do trato com você. Mas para isso a gente precisa se conhecer. E o que aconteceu me chateou, o que aconteceu fez mal para mim. Então, estou deixando isso claro na boa, amorosamente, para que você saiba, entende? Quando você fala isso, ser adulto, né? Adulto para adulto, não é que você faça para que você saiba, para que você tome consciência. Você está dizendo para que você arque com as consequências do que você fez. Isso é equilíbrio. Não pôr debaixo do tapete. É outra atitude arrogante. Eu sou muito boazinha, eu sou muito compreensiva. Então as pessoas falam, fulano fez isso comigo, fulana falou isso, mas deixa pra lá, essa pessoa é tão problemática, essa pessoa sofre demais, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E você vai engolindo e vai pondo debaixo do tapete. Primeiro que você está sendo arrogante, porque você é melhor que todo mundo. Você sei lá o quê, é candidato a santo. Isso vai te adoecer. Engolir demais dá problema na tireoide, dá problema no estômago, dá dor de cabeça. Engolir coisas por debaixo do tapete não funciona. O melhor é você expor que você não ficou legal. Então, gente, como eu disse no início, é fácil? Não.
mas é simples de entender. É difícil de fazer? É, mas é simples de compreender. Então a gente precisa dar passinhos de bebê, um passo de cada vez, experimentar isso nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos relacionais, passo a passo, vivenciando isso para experimentar e ver. E nas constelações familiares, quando a gente percebe esse desequilíbrio, a gente trabalha com os representantes para que haja um equilíbrio naquele relacionamento que apareceu desequilibrado. Para que as pessoas tomem o lugar certo, para que elas possam fazer parte e finalmente saber se relacionar de uma forma equilibrada, dando e recebendo e se colocando. Então, às vezes, o dar e receber é essa sensação de solidão que a pessoa tem. Nossa, eu me sinto muito só, eu não consigo me relacionar, as pessoas não gostam de mim, eu não consigo ter um diálogo com as pessoas sem perder a paciência. Eu tenho uma dificuldade interrelacional no trabalho, porque o dar e receber na sua atuação profissional e na sua atuação pessoal, vida pessoal, ele é a mesma coisa, ele é uma roupagem só. Você só muda de grupo relacional, mas as atitudes são as mesmas e o proceder do dar e receber é o mesmo. E você sofre isso, você começa a se sentir assim, isolado, ou você começa a se sentir excluído. E muitas vezes não é por conta de uma exclusão. Às vezes não é porque você está fora do seu lugar, que são os dois princípios que a gente já falou nos outros vídeos. Às vezes é porque você não está equilibrado no dar e receber. Você não está sabendo que você está recebendo e não está conseguindo dar de volta. Ou você está dando muito e não espera para receber, não se abre para receber. Então a gente olha isso também nas constelações, nessas nuances, e faz o processo de equilíbrio através dos representantes, através da leitura corporal, das frases de cura. Então essa é uma possibilidade também que as constelações deixam, ok? E como eu venho falando nesses 3 vídeos, né, sobre as empresas, então agora no final eu vou falar para vocês o que é o ofertar e tomar, né, o tomar e oferecer nas empresas. Então é um pouco diferente porque a empresa ela já nasce tomando, né, como a vida, né, ela toma a vida e ela vai servir a sociedade. Então o dar e tomar da empresa é muito profundo, ela começa assim, toda empresa precisa fazer algo para a sociedade. Ela recebe a possibilidade de existir num espaço físico, uma ideia torna-se real e a partir daquele momento ela precisa retornar isso para a sociedade, de alguma forma, é o primeiro equilíbrio. E aí a gente vê algumas coisas assim dentro da empresa, por exemplo, para vocês ficarem claros, o funcionário, ele recebe o dinheiro e em troca ele dá a produtividade dele. Qualquer desequilíbrio nisso gera um desconforto, pega nas equipes, pega no profissional, pega na empresa. Percebem como é sério esse dar e receber? Então, por exemplo, a empresa ela oferta para o cliente uma venda, um produto, um serviço e em troca o cliente se fideliza. E esse equilíbrio tem que se manter. Porque se o cliente se fidelizou, ele precisa receber um pouco mais. E aí o cliente compra mais alguma coisa, indica alguém, e aí a gente dá um pouco mais. Então, é algo fluido e dinâmico, não pode estagnar. E o que a gente vê nas empresas, principalmente nessa área com os clientes? Estagna. Fica aquela mesmice, do mesmo jeito. Então, assim, entra numa zona de conforto. Tem um número imenso de clientes, ou um número suficiente que seja, e aí tá bom, tô faturando bem, as coisas estão indo bem, tá equilibrado, meu financeiro, entra numa zona de conforto, nem busca novos clientes e nem cuida daqueles que estão ali. Isso acontece muito nas empresas, o desequilíbrio entre tomar e oferecer. E nos departamentos, quando a gente entra para fazer uma consultoria, que a gente percebe sintoma de reclamação geral, muita reclamação, assim, você vê gente, mas todo lugar, e não é assim, a mesma não, precisa ser reclamando da mesma coisa não.
Você vai no departamento e tem um determinado tipo de reclamação. A pessoa reclama dali. Sabe, uma reclamação geral, quase todas as vezes é desequilíbrio entre o dar e receber dentro das empresas e precisa ser olhado o que é que está acontecendo. Então, em linhas gerais, esse é o terceiro princípio, o dar e receber em equilíbrio. Fica aqui esse último recado dessa série de 4 vídeos, onde a gente falou das constelações e os seus princípios. Lembre-se que as constelações é uma ferramenta terapêutica que faz com que o cliente possa ver quais são os emaranhados familiares que estão ligados ao seu problema atual, à sua questão, e dá para esse cliente uma solução. Dá para ele uma forma dele continuar a caminhada dele com uma solução para aquela questão que ele levou para as constelações familiares. Ok? Então, agradeço muito que você tenha participado. Se você assistiu todos os vídeos, ótimo. Indique para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre as constelações familiares e os seus princípios. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Beijo.